Essa generalização do teorema de Noether é uma consequência daquela propriedade que nós vimos anteriormente, de que duas lagrangianas que diferem por uma derivada total geram exatamente as mesmas equações de movimento. Essas lagrangianas são chamadas de lagrangianas equivalentes. Então pode acontecer de a ação não ser invariante, mas a ação transformada diferir da ação original pela integral de uma derivada total. Então suponha que aconteça o seguinte, a ação é dita quase invariante se a integral... Eu vou abreviar a notação. Isso aqui é a ação com as quantidades transformadas menos a ação com as quantidades originais. Suponha que essa diferença não seja zero, mas seja... Essa diferença aqui é uma quantidade de primeira ordem em epsilon, né? Transformação infinitesimal, então a diferença é de primeira ordem em epsilon. Então suponha que a diferença seja uma integral de uma derivada total. Observem que isso pode ser encarado como reflexo de uma liberdade que nós temos de trocar essa lagrangiana L por uma outra lagrangiana que difira dela por uma derivada total. Se nós trouxermos esse termo aqui para o primeiro membro, tá? Então vamos ficar com integral de L menos epsilon dg dt. Esta lagrangiana, ou a lagrangiana acrescida de uma derivada total, gera as mesmas equações de movimento. Então, se acontecer de a ação transformada menos a ação original não ser zero, mas se essa diferença for igual à integral de uma derivada total, o teorema de Noether continua válido. Os cálculos são exatamente os mesmos que foram feitos antes para essa parte aqui, tá? Então, a ação é dita quase invariante se isso aqui acontece. Neste caso, a quantidade é aquela mesma quantidade obtida anteriormente, mais a função g. Então, soma... Está escrito aqui, eu não vou perder tempo escrevendo isso de novo. A quantidade conservada é a mesma expressão anterior, mais g. Esta quantidade é constante de movimento. A demonstração é exatamente da mesma maneira que antes, tá? Essa diferença aqui, como nós vimos antes, pode ser escrita como ddt de alguma coisa. Como o segundo membro é ddt de alguma coisa, nós trazemos essa função g para o primeiro membro e o integrando que sobra é ddt dessa expressão aqui. Portanto, essa quantidade é constante de movimento. O caso em que a ação é invariante é o caso em que a função g é identicamente zero. Se essa diferença for derivada total de uma função g não nula, então a quantidade conservada é essa aqui. Eu vou dar um exemplo ainda em torno do caso do oscilador amortecido. Há uma outra lagrangiana, vamos chamar de L barra. Essa lagrangiana aqui, ó. Essa lagrangiana horrível aí, com ômega igual a caso de amortecimento fraco, onde essa quantidade aqui é positiva, tá? Essa lagrangiana esquisita aí gera uma equação equivalente à do oscilador. Vai dar uma equação assim, ó,
com uma certa função f de x ponto vezes isso aqui. Tá bom? Se vocês quiserem ver que função é essa, vocês têm que escrever a equação de Lagrange, né? ddt de derivada L barra em relação a x ponto menos derivada de L barra em relação a x igual a zero. E vocês vão descobrir que vai dar uma equação dessa forma aqui. O m aqui é irrelevante, né? Neste caso de amortecimento fraco, onde esse ômega maiúsculo é essa expressão aqui. Agora observe o seguinte, essa lagrangiana aqui é quase invariante sob uma dilatação da coordenada x. Considere a transformação t' igual a t, não mexemos no tempo, e x' 1 mais epsilon x. Isso é uma dilatação, está multiplicando x por um fator, né? Isso aqui é. Ou seja, x maiúsculo é igual a 0, que é o que aparece na transformação do tempo, e psi é igual a x. Transformação é escrita assim, ó. T' é igual a t mais epsilon x, e a transformação das coordenadas QI', QI mais epsilon psi. Vejamos como a ação é afetada.